Júlio Verne é amplamente celebrado como o avô bondoso da ficção científica, o visionário otimista que nos levou à Lua. Ele foi o homem que nos conduziu ao centro da Terra e às profundezas do oceano antes da tecnologia existir. Fomos ensinados a vê-lo apenas como o profeta do progresso, um homem que olhava para o horizonte e via a luz. Mas, e se eu te dissesse que essa imagem de vovô aventureiro é apenas uma fração da verdade absoluta? Existe um lado sombrio de Verne que os livros escolares e as adaptações da Disney esconderam por mais de um século. Um lado que não olhava para as máquinas com admiração, mas com um pavor existencial que tirava o seu sono. Enquanto o mundo do século XIX aplaudia a Revolução Industrial, Verne estava tendo pesadelos vívidos com o nosso futuro. Ele não previu apenas o submarino ou o foguete, ele previu a nossa arrogância tecnológica e o nosso atual isolamento. Ele viu o momento exato em que a criação deixaria de servir ao Criador para começar a consumi-lo lentamente. Hoje, em pleno 2026, estamos vivendo exatamente as páginas que ele tentou nos avisar para nunca escrevermos. Para compreender a magnitude desse aviso, precisamos abrir uma obra raramente citada, que carrega uma carga profética assustadora agora. Neste livro, Os 500 Milhões da Begum, Verne projeta duas visões de futuro, focando na terrível cidade de Stahlstadt. Stahlstadt, a cidade de aço, é uma monstruosidade cinza erguida não para a vida, mas para a produção incessante e a morte. Esqueça Paris romântica. Verne descreveu um lugar onde o céu é manchado por uma fumaça densa que nunca se apaga. Se isso soa familiar, não é coincidência. Verne narrou uma atmosfera irrespirável muito antes das crises climáticas atuais. Ele viu a natureza sendo sacrificada no altar do lucro e do progresso desenfreado que hoje domina as nossas relações. Na Stahlstadt, a natureza foi banida. Não há árvores ou pássaros. Há apenas o som de martelos mecânicos e enxofre. Aqui, o autor faz sua previsão mais cruel: o ser humano declarando guerra contra o planeta para alimentar as máquinas. Mas o horror da poluição é apenas o cenário para um perigo maior na mente de quem controla tudo. O professor Schultz, arquiteto dessa cidade sombria, é o protótipo do tecnocrata moderno que lidera as grandes corporações de hoje. Schultz acredita que a superioridade tecnológica lhe oferece o direito divino de dominar tudo o que considera ser inferior. Verne antecipou aqui um fenômeno que define o nosso século: a dissociação absoluta entre o avanço da ciência e a ética. No século XIX, acreditava-se que mais ciência resultaria em mais bondade, mas Verne olhou para essa ideia e disse não. Ele percebeu que a tecnologia não muda o caráter do homem, apenas o amplifica, permitindo que a crueldade seja industrializada. Em uma passagem que gela o sangue, ele descreve canhões gigantes projetados para asfixiar e congelar toda uma cidade. Muito antes das armas nucleares, Verne já havia imaginado a arma de destruição em massa e a lógica da Guerra Fria. Ele entendeu que o objetivo final não seria vencer uma batalha, mas aniquilar a existência do outro com um botão. Se em Stahlstadt o perigo é a destruição física, em Paris, no século XX, o perigo se torna psicológico e invisível. Verne descreve uma sociedade onde as humanidades, a poesia e a arte são tratadas como doenças ou inutilidades para o sistema. O grande valor de um indivíduo é medido pelo que ele produz para o grande livro-caixa de uma sociedade movida pelo dinheiro. Seus cidadãos possuem trens de alta velocidade e comunicações instantâneas, mas eles não possuem mais tempo para a vida. Ele previu o que chamamos de sociedade do cansaço, onde o esgotamento mental é a regra e não a exceção. Verne narrou a agonia de pessoas cercadas por milhares de outras, mas que estão terrivelmente sozinhas em seus apartamentos. Ele viu que as máquinas criadas para nos conectar acabariam por construir muros invisíveis de isolamento entre a família. O protagonista Michael caminha por uma metrópole brilhante, mas morre de fome emocional, ignorado por uma massa que busca eficiência. Não é o que sentimos hoje ao navegarmos por redes sociais? Estamos conectados a tudo, mas não sentimos nada. Por que essas previsões nos atingem hoje? Porque essas não são aventuras desejadas, são avisos que escolhemos ignorar. Nós construímos a Stahlstadt de Verne em nossas megacidades e enchemos os céus com os resíduos da nossa ambição sem limites. Nós criamos as armas de chutes e permitimos que a solidão se tornasse a norma aceitável de uma convivência digital. Verne tentou nos alertar que a máquina é um excelente servo, mas um mestre tirânico que moe a carne humana. Sem o contrapeso da cultura e da empatia, o futuro seria apenas uma engrenagem fria sem alma ou propósito. Júlio Verne partiu em 1905.
no limiar do século que ele temia e que agora habitamos. Enquanto suas invenções eram celebradas como troféus, suas profecias sombrias foram mantidas em cofres por décadas de silêncio e medo. Talvez seja o momento de pararmos de olhar para Verne apenas como um inventor de brinquedos e passarmos a lê-lo como profeta. Ele era um homem gritando do passado, tentando impedir que nos tornássemos as máquinas sem alma que ele descreveu. A pergunta em 2026 não é sobre o quão longe a tecnologia ainda vai avançar. A pergunta fundamental é: ainda seremos humanos o suficiente para sobreviver ao futuro que criamos com nossa própria inteligência? Se essa reflexão tocou você, inscreva-se e junte-se a nós nesta busca pela verdade escondida por trás das histórias. Entender o passado é a única forma de não nos perder no futuro. Verne acertou ou ainda há tempo de nos corrigir? O que você acha?